Três pessoas morreram num acidente de viação ontem na estrada que liga Nhoma a Nhacra, no interior da Guiné-Bissau, a cerca de 25 quilómetros da capital. Duas pessoas morreram no local e uma veio a falecer já esta manhã no Hospital Militar, para onde foi transportada. O acidente envolveu um veículo de passageiros e um caminhão. Acidente de viação na estrada que liga Nhoma a Nhacra, na região de Oio, terá provocado pelo menos 3 mortes, 2 no local e uma no hospital, e ferimentos em 10. O acidente envolveu uma viatura de transporte de passageiros e um caminhão. Os feridos foram atendidos no Hospital Nacional Simão Mendes. Os óbitos ocorreram no acidente de Nhacra. E nós aqui confirmamos porque foi óbito no local mesmo do ocorrido do acidente. Também em Bissau ocorreram 3 outros acidentes de viação na estrada de volta a Bissau, que liga Guimetal a Alfândegas, e no bairro de Santa Luzia. Destes acidentes, 3 pessoas, entre elas 2 crianças, foram atingidas. Uma com traumatismo cranial e fratura proximal de húmero. E uma outra que tem uma ferida contusa, com fratura também do húmero proximal. São as 2 crianças que nós registramos. Temos um outro paciente de um outro acidente que, nesse momento, está também com traumatismo cranial e fratura proximal do fêmur. Esse paciente que, no momento, está no estado crítico. Na verdade, o Hospital Nacional Simão Mendes não está em condições de fazer exames a estes pacientes por falta de equipamentos. Tem um prognóstico muito reservado. Estou a falar de traumatismo cranial. Pela clínica, constatamos que tem um traumatismo cranial e a fratura número. Precisamos fazer um TAC e não temos disponibilidade de fazer uma tomografia axial computadorizada no nosso país. Esse é o paciente que está no estado crítico que eu referi. E também a menor que resultou no acidente aqui no bairro de Santa Luzia, que resultou numa fratura e traumatismo cranial. Também precisa de fazer um TAC. São os 2 pacientes que temos no estado muito crítico. Nos últimos dias têm-se registrado acidentes mortais nas estradas do país. Os membros do Bureau Político do PAIGC renovaram confiança no líder do partido, Domingos Simões Pereira. Na primeira reunião pós-eleições presidenciais daquele órgão político do PAIGC, os militantes evocaram como razões para a renovação de confiança a forma como Domingos Simões Pereira está a dirigir o partido e as reformas que vem implantando no PAIGC. O Bureau Político do PAIGC renovou a confiança na liderança do partido através de aprovação por unanimidade de uma moção de confiança. Na reunião do órgão no último fim de semana, em que esteve em análise, entre outros, a situação do partido pós-eleições presidenciais, o Bureau Político evocou como motivos a forma como o partido está a ser gerido. Uma moção de renovação de confiança ao presidente do partido, pela forma sábia, competente, como tem, portanto, dirigido o partido, né? Que é coincidente com um ciclo virtuoso em termos de conquistas eleitorais. Né? Sabe-se que com a liderança de Domingos Simões Pereira o PAIGC ganhou 2 eleições, mas há outros aspectos, portanto, que foram sublinhados, sobretudo as inovações e as reformas que têm sido setadas no partido com essa liderança do engenheiro Domingos Simões Pereira. O Bureau Político do PAIGC decidiu, numa resolução de 9 pontos, aceitar o veredito do Supremo Tribunal de Justiça, que validou os resultados das eleições presidenciais, apelar às bases do partido a serem mais criteriosos na seleção de candidatos a deputados e aos membros de diferentes órgãos a evitarem o tratamento dos assuntos políticos e do partido nas redes sociais. Com a reunião do Bureau Político, o partido diz estão relançadas as atividades políticas e lançou um repto. Para que não haja dualidade de critérios em relação a esse anúncio da parte das autoridades quanto ao levantamento, portanto, das restrições. Né? Sabemos que há partidos que estão a fazer campanhas, portanto, pré-campanhas no terreno. Sabemos que recebemos a visita de altos dignatários em que a população foi, portanto, saiu na apoteose para receber esses altos dignatários, né? E não é agora que o PAIGC vai relançar as atividades, que vai surgir novamente medidas de restrições como forma de impedir o PAIGC a fazer as suas atividades. O encontro foi o primeiro desde que foram realizadas as eleições presidenciais em 2019.
Na Guiné-Bissau, o Alto Comissariado para a Covid-19 lançou hoje uma rede integrada de ambulâncias. Vai servir para melhorar o transporte dos doentes com Covid-19 e facilitar o acesso aos cuidados de saúde em situações de emergência. O Alto Comissariado para a Covid-19 lançou uma rede integrada de ambulâncias com o objetivo de facilitar o transporte de doentes em situações de emergência médica a nível nacional. O sonho é que cada guineense, seja ele onde estiver, possa telefonar gratuitamente para o 112, ser acolhido e ser transportado para a unidade sanitária mais próxima e que lhe sejam prestados serviços que esperamos sejam cada vez mais de qualidade. A rede é constituída por um total de 15 ambulâncias. 7 delas foram financiadas pelo Banco Mundial, 2 pela União Europeia e 6 foram adquiridas através de um empréstimo ao Banco Islâmico de Desenvolvimento. Uma vez que já tínhamos os meios, era preciso operacionalizar um plano para os cuidados de emergência, assim como para o uso das ambulâncias. Para que a rede funcione em diferentes regiões sanitárias do país, foram formados 43 profissionais de saúde em cuidados básicos de emergência e 27 motoristas receberam um treino específico para a condução de ambulâncias. Temos vindo a assistir neste último tempo muitos acidentes com vítimas mortais que poderão ser evitados se tivéssemos uma rede das ambulâncias de resposta ao primeiro socorro e que neste momento esperamos que estas ambulâncias vão poder corresponder a esta expectativa que o governo tem. A rede integrada de ambulâncias conta com o apoio da Cruz Vermelha e do Serviço Nacional de Proteção Civil. O governo guineense concedeu hoje um apoio aos hospitais do país com a entrega de cerca de 1000 colchões para os doentes internados. O Hospital Simão Mendes beneficiou de uma importante ajuda em colchões para o equipamento completo do hospital. Há muito que o hospital vinha queixando de falta de colchões, uma carência que será suprimida agora com este gesto do Ministério das Finanças. São no total 1000 colchões que vão equipar o Hospital Simão Mendes e alguns hospitais do interior. Constatou-se que havia também necessidade de mudar os colchões aqui do hospital e foi o que foi feito pelo governo. Foram adquiridos 1000 colchões para o Hospital Nacional Simão Mendes e também para alguns hospitais do interior. O Ministro da Saúde agradeceu o gesto e enalteceu a prontidão do Ministério das Finanças. Que vai ajudar a mudar um bocado o rosto deste hospital, que é o hospital chamado Hospital de Referência. Bom, temos também ainda outras prioridades que estamos neste momento a negociar com o Ministério das Finanças, que mostrou a sua disponibilidade total para que o hospital possa ter esta cara de ser chamado um hospital de referência. Temos que investir nos equipamentos para o diagnóstico que estão a faltar e investir também para criar condições mínimas para que os médicos possam trabalhar e prestar um serviço de qualidade à nossa população. O diretor do Hospital Simão Mendes agradeceu o gesto do governo. A doação desses colchões vai contribuir de que maneira para ajudar a melhorar o ambiente hospitalar aqui nesse estabelecimento de cuidado de saúde e traduzindo em prática uma maior satisfação por parte dos nossos utentes. Sabemos de que a melhoria de prestação de cuidado de serviço não se faz só com isso, né? Então, este é um gesto importante, melhoria do ambiente físico, mas também investimento no maior bem, que é o capital humano, a capacitação dos técnicos e criação de condições de trabalho como meios diagnósticos. Este gesto serve de apoio no funcionamento de vários serviços do hospital. O cineasta guineense Flora Gomes foi galardoado com o prémio Macmillan Stewart de cinema, atribuído pela Universidade de Harvard. Com o prémio, o conhecido realizador guineense é convidado a estar uma semana na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde será apresentada uma retrospectiva da sua obra. Período durante o qual Flora Gomes dará ainda aulas especiais, masterclasses aos alunos da licenciatura e doutoramento de Harvard. Na carta da Universidade de Harvard, endereçada ao premiado, lê-se que a decisão do júri foi unânime e sem nenhuma hesitação, e que seria uma grande honra que Flora Gomes tivesse a possibilidade de aceitar a distinção.
A carta a que a RTP África teve acesso explica que o júri do comitê Macmillan Stewart, composto por especialistas em cinema africano, ficou completamente rendido pela criatividade formal e narrativa, assim como pela invenção e intervenção política vincadas no trabalho de Flora Gomes. O prémio Macmillan Stewart de distinção em cinema, instituído em 1997, é atribuído ao cineasta guineense pelo Film Study Center da Universidade de Harvard. É um centro de realizadores que apoia o cinema de não-ficção independente e inovador. Flora Gomes junta-se assim à lista de reconhecidos cineastas africanos que receberam no passado o mesmo prémio, tais como Ousmane Sembène, Souleymane Cissé, Gaston Caboré, Mat Diop, entre outros. Com a distinção, o cineasta guineense é convidado a passar uma semana na Universidade de Harvard a partir de 2022, período durante o qual terá lugar uma retrospectiva da sua obra, a par de aulas especiais que irá proferir aos alunos de licenciatura e doutoramento da Universidade de Harvard. O prémio Macmillan Stewart da Universidade de Harvard, atribuído ao cineasta guineense Flora Gomes, vem ainda acompanhado da atribuição monetária de um valor bruto de $10.000. Chegamos ao fim deste Repórter África. É tudo nesta edição. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem. Até amanhã.